Mas ele arrumou uma sucessora cedo na vida dele, né? Cedo. E eu sem saber que eu queria ser. Na realidade, engraçado... Porque 62 anos é novo. Muito, muito. É que ele tem tantos negócios que o importante é a Porto Scali estar funcionando para não faltar vinho na família, né? Mas o interessante mesmo da vida foi que eu quando eu comecei na Porto Scali e tudo, eu nem sabia se eu gostava disso, assim. Eu não tinha paixão por vinho, eu não conhecia vinho. Eu tinha aquela coisa de... Eu preciso fazer um negócio dar certo. Eu não sabia se era pela minha família, pelo pai, pela aquela obrigação, aquela culpa, né? Porque eu acho que quando você é muito privilegiado, você também tem a culpa de por que eu mereço isso, eu tenho que dar conta disso, né? Então, eu acho que eu trabalhei muito essa culpa de, nossa, ganhei isso, eu tenho que dar um jeito, né? Mas no processo eu fui entendendo que eu podia gostar daquilo que eu fazia, que não era só uma... Antes eu me torturava, né? Era assim, eu tinha que chegar muito cedo, ser a última a sair, dar um exemplo, era uma tortura. O vinho E é engraçado que naquela época eu achava que o vinho era a parte fútil do negócio, que o negócio era o negócio, não o vinho. Foi um momento que eu recebi uma ligação da Suzana Barelli. Quem atendeu foi uma estagiária da empresa na época e ela queria saber se um vinho que a gente estava trazendo da Itália era um DOC G. E eu, assim, a menina veio me perguntar, eu não fazia a mínima ideia o que ela estava falando. Eu falei, o que é DOC G? E eu fui procurar, obviamente, no Google, como uma boa millennial. E o Google, naquela época, assim, eu acho que quem acompanhou o Google nos últimos 10, 15 anos sabe que as informações que a gente tem hoje, a gente não tinha naquela época. Aparecia nome de mecânico, aparecia nome de um monte de coisa, mas não aparecia o que era DOC G. Aí eu liguei pro Dias Lopes, né, que era meu parceiro na Gosto, e falei, Dias, o que é DOC G? Aí ele foi me explicar que era uma denominação de origem controlada e garantida da Itália e tal. Eu falei, gente, eu preciso estudar. E aí, porque eu não sei o que eu estou vendendo. Eu achava que era só Cabernet Sauvignon, né? Syrah. Eu não achei que era tão complicado, né? Eu tinha já morado, eu tinha feito intercâmbio na África do Sul, já tinha visitado bastante Stellenbosch, mas os vinhos que eu conhecia eram todos muito varietais, né? Conhecia muito o Chile, conhecia a Argentina, Portugal, o que eu conhecia era o nome das marcas, mas eu não sabia que tinha uma quantidade de coisa que tinha que saber, né? E aí foi quando eu comecei a estudar, e eu acho que a minha carreira acadêmica, junto com a minha carreira de profissionalização para entender o vinho, trouxe também uma maturidade para a Porto Scali, assim. E, bom, aí a Porto Scali virou, eu falo que é meu Lego, né? Que a gente monta e desmonta. Porque agora a Porto Scali é aquele lugar que eu falo, vamos tentar isso? Vamos tentar aquilo? Não deu certo, né? E outra, quem trabalha no vinho sabe que é sobreviver, né? É um mercado complicado, cada vez mais. Nos últimos, a gente pode falar melhor da diferença depois do mercado antes e agora, mas eu sinto que o mercado está cada vez... Você tem que ter ideia, você tem que ter coisas novas, tem que trazer, né, portfólios novos. E aí eu comecei a estudar incessantemente com a ideia de eu preciso trazer produto certo para o Brasil, porque eu tinha errado tanto. Era isso que eu ia te perguntar. Conta um ou alguns... Ou qual o erro mais interessante, mais... Olha, eu vou te falar... Que vem à mente. Erros, assim, coisas óbvias hoje, que a gente vai dar risada e falar assim, nossa, Karene. Mas, assim, aceitar uma safra antiga de vinho verde para vender no Brasil. Sabe, assim, um produtor lá em Portugal com um estoque encalhado. Ah, não, mas esse vinho verde antigo... Né? Porque era um vinho verde simples, né? Não estou falando, porque é óbvio, a gente sabe que tem vinhos verdes da denominação de origem lá do vinho verde que podem envelhecer, né? Tem algumas boas exceções, mas a maioria dos vinhos correntes, você toma o vinho de 1 ano, 2 anos, né? 3 anos no máximo. O vinho verde, então, se toma mais jovem. Super Sim. jovem. Sim. E quanto mais jovem, mais fresco, mais refrescante ele vai estar. E aí, para quem não sabe, vinho verde é uma denominação... Ainda não, obrigada. É uma denominação Certeza, tá não, quentinho, ainda hein? não, vou comer um pão de queijo já. É uma denominação de origem lá de Portugal, que tem várias teses porque chama vinho verde. Muita gente acha que o vinho é verde ou veio de uma uva verde, mas na realidade o vinho verde pode ser tinto, branco, rosé, espumante. E o vinho verde, uma das teses que eu mais gosto é que os portugueses, pelo consumo ser rápido, né? A gente fala ligeiro, é o contrário de maduro. Então, é um vinho verde. Eu gostei dessa tese de explicação. Porque aqui eu sei, porque é verde o local. É uma região verdejante. Vegetação, local. Mas
toda a região de vinho é verde. E por que só aquela ficou chamada de verde, né? É como lá chove essa é muito, fantástica. lá como chove muito... Mas eu gostei dessa, viu? Eu acho que uma tá ligada com a outra. Como lá chove muito, e é uma região verdejante por isso, no geral, as colheitas a gente colhia antes. As uvas. E por que colhia antes? A gente tinha uma acidez um pouco mais alta, não tinha tanto álcool, por isso que os vinhos têm um álcool... Colhia a uva um pouco verde. Sim. Um pouco verde, um pouco antes de madura, né? A gente colhia antes, por isso que o álcool é mais baixo, mantém uma acidez. Hoje a gente tem aquelas carbonataçãozinha no vinho, que chama agulhas, né? Que essas agulhinhas também eram feitas naturalmente. Hoje em dia a gente tem em escala carbonatado. Sim. Eu achei engraçado que ela falou a gente colhia. Ela tava lá. Já me sinto parte, né? Já participou de alguma vindima? Ah, mas inúmeras, assim. Felizmente eu tive esse outro privilégio que eu tive. Muitas vindimas. As últimas eu sou meio preguiçosa, eu dou uma cortadinha de umas uvas e fico olhando, tirando foto, mas já trabalhei também.